quinta-feira. Microfones desativados, câmeras desativadas. Nós vamos para o nosso primeiro horário, que é geografia. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar esse versículo para vocês, como eu faço todos os dias. Sempre trago uma mensagem de conforto aos nossos corações. Fica lá em 1 Coríntios 13:13. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Não é, pessoal? O amor, ele pode todas as coisas. O amor é um sentimento lindo que nós temos. E ele é o maior sentimento que o ser humano pode ter. Nós devemos ter fé, devemos ter esperança no nosso coração e preservarmos o amor no nosso coração. O amor para com o próximo, o amor para com você mesmo, o amor para com Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Oi? Eu fiz o dever de geografia, só que nessas últimas semanas eu não sabia mandar a foto pela plataforma, mas eu fiz, ok? Ok. Então, pessoal, nós vamos agora orar. Alguém gostaria de orar? Rapidinho. Isso aí, algum porém com o áudio, pessoal, o meu microfone está aqui no volume máximo, certo? Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Eu tô, tia. Sim? Então, vamos lá, todos de olhos fechados e vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Olhos fechados. Senhor Deus Pai, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua infinita bondade, pelo teu imenso amor para conosco. Pedimos ao Senhor que fique sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nós sabemos, meu Deus, que a vontade do Senhor é perfeita, é boa e agradável. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós confiamos no Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, iniciar então a nossa aula de geografia agora? Quando você orar, em vez do pessoal ficar prestando assim, na oração, eu vou escrevendo no chat. Dá pra... Ok. Isso, aí nós vamos ignorar isso aí, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos para geografia. Vocês estão vendo no slide aí? Você vai deixar a sua tela principal, esse slide. Antes que você me pergunte, tia, que página que nós estamos? O que é que nós vamos fazer? Analice, desativa seu microfone, fazendo um favor. E a sua câmera também. Fazendo um favor. Desativa a câmera. Isso aí, estão todos percebendo o que está sendo apresentado aí na tela de vocês? Nós vamos fazer a correção das atividades 1 e 2 da página 182. Podemos ir? Então, vamos lá. A correção da atividade número 1. Eu vou pedir para algumas pessoas, né, que quiserem compartilhar a sua resposta. A número 1 pediu para você apresentar um termo para definição miscigenização e explicar por que ela é uma característica tão comum na população brasileira. Quem gostaria de compartilhar a sua resposta? Todos estão me ouvindo? Tia, Yasmin. Sim. É não? Sim. Então, Yasmin, pode... Desativa o microfone, quinto ano. Tia, obrigada. aqui. A Yasmin agora vai compartilhar a resposta dela. Pode desativar o seu microfone, Yasmin, e compartilhar.
Yasmin, não tá dando pra te escutar. Vamos deixar a Júlia. Desativa o microfone e ela vai conseguir falar. É uma mistura de raças e mistura de país. Isso aí, Yasmin, Júlia. Uma mistura de raças e culturas, porque várias pessoas de diferentes lugares e países migram para o Brasil, fazendo um país de misturas e culturas. Isso aí. Alguém mais? Gostaria de compartilhar? Não vai ter como eu falar, porque Tia, eu eu fiz posso no falar? hoje do meu computador e eu não tô pelo computador. Eu tô pelo meu tablet, aí não vai ter como eu falar. Tá, mas tem que estar registrado no caderno, tá, Nicole? Sofia? Tia, eu escrevi assim: miscigenação, mistura de raças e culturas. É comum no Brasil, pois nesse país a migração traz diversas etnias para um só local. Isso aí. Todos entenderam, pessoal, o significado dessa palavra? Analice, está sendo projetado aí no slide a página 182. Deixa aí essa tela que eu estou apresentando como a principal para você, certo? Então vamos lá, todos entenderam miscigenação, o que é um processo de mistura, várias etnias. E por que isso aconteceu no Brasil? É igual a Nicole falou, a Júlia falou, a Sofia também, é por causa dos processos de imigração que trouxeram para o nosso país várias etnias. Certo? Podemos ir para a questão número 2. Quem chegou agora, nós estamos fazendo a correção da atividade número 1 da página 182. Nós vamos para a atividade de número 2 agora, certo? Observe aí, por favor, na tela que está sendo apresentada para vocês. Nós estamos vendo duas fotografias, certo? Vocês acreditam que são duas escolas? São dois tipos de escola. A partir da comparação entre elas, explique como o sistema educacional brasileiro é um dos responsáveis pelo aprofundamento das desigualdades sociais. Nesse capítulo, quando nós iniciamos, nós falamos muito sobre desigualdades sociais, não é verdade? Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas quase nada têm. E nós vimos que a educação, o sistema educacional, é um dos responsáveis para o aprofundamento dessas desigualdades. Alguém gostaria de falar? Posso falar, tia? Eu Sim. também quero, tia. Quem pediu primeiro foi Júlia ou Manu? Manu. Então pode dizer depois Júlia. O sistema educacional brasileiro ele é responsável pelas desigualdades sociais, pois algumas crianças têm colégios perfeitos, mas já outras crianças têm o colégio, mas não é digno para uma criança que quer se tornar médico, advogado, etc., quando crescer. Isso aí. Júlia? Uma parte da cidade, país ou local tem pouca condição, prejudicando os alunos no ensino. Já a outra parte é mais rica, tendo um bom funcionamento de ensino, fazendo a tecnologia fazer parte deste ensino mais complexo. Alguém mais, pessoal? Realmente, né? O sistema educacional brasileiro, ele é um dos responsáveis mesmo por essa desigualdade social. Vamos imaginar, né? Se todos os alunos do Brasil, nesse momento, tivessem acesso a aulas como nós estamos tendo agora. Não são todos os estudantes que estão tendo a oportunidade de ter uma plataforma que funcione, professor e aluno se interagindo. E olha a situação precária nessas fotografias. Alguém mais gostaria de compartilhar? Ou podemos prosseguir? Alguma dúvida nessa questão? Não. Agora, pessoal, nós vamos, observa aí lá no seu slide, que está sendo projetado. Aí embaixo eu estou colocando a página, vocês estão percebendo?
quinto ano, 2020, Geografia, página 161, para que você não tenha nenhuma dúvida, certo? Então, pessoal, nós trabalhamos isso na nossa última aula, antes das revisões, sobre essa miscigenação e diversidade cultural. Nós vimos que são diferentes etnias que deu o resultado da nossa população brasileira. Nós estamos vendo essas pessoas aí agora para assistir a Copa, né, do Mundo Futebol de 2018. Essas pessoas são iguais? Elas não são iguais. Não. Nós estamos revendo essas páginas que nós já realizamos. Não teria como eu começar uma aula depois de 2 semanas sem falar do conteúdo, né? Sem revisar. Então, nós já falamos sobre essa diversidade cultural na constituição de um povo, até o território e as etnias. Nós vimos que o nosso país, ele possui 5 regiões, certo? E o IBGE, ele é o órgão responsável por fazer pesquisas geográficas. Então, de acordo com esse gráfico aí, nós temos a cor parda, branca, preta, amarela ou indígena. Nós vimos que tem raças, tem etnias que quase não possuem em determinadas regiões. Podemos prosseguir? Sim? Sim. Então, pessoal, agora nós vamos para a página 162, continuando, né, na página 162, que nós vimos que em todas as regiões há diferentes grupos étnicos. Por que há diferentes grupos étnicos em todas as regiões, pessoal? Quem pode me falar? Aqui na nossa região sudeste, só tem pessoas da cor branca, ou da cor negra, ou pardo, ou indígena? Não, é mistura de todos. Não. Ah, e por que há esses diferentes grupos? Por causa da migração. Por causa da migração que fez o quê? A mixigenação. A mixigenação. E a mixigenação é o que mesmo? É a mistura de várias raças. Isso E aí, cultura. pessoal. Isso aí. Então, alguma dúvida? Eu coloquei até Não. uma imagem aí, né, de pessoas diferentes, com os braços, dando as mãos aí, para mostrar essa diferença dos grupos étnicos, né? Mostrando que que o nosso Brasil é um país de grande mistura, de diferentes povos. Podemos prosseguir? Todos estão acompanhando? Sim? Então, vamos lá. Agora nós vamos passar para a página 163. Nós vimos, pessoal, na última aula desse capítulo, sobre os grupos étnicos raciais. E o que nós podemos falar dos indígenas? Quem pode me falar alguma coisa? A população deles é em torno de quantas pessoas? 900 mil. 900 mil pessoas. E eles estão concentrados, a maior parte, aonde? Norte do país. No norte, No norte do... norte do país. Isso. Por que eles estão lá no norte do país? Você observar esse mapa aí, vocês estão vendo, olha, isso tudo aí são as terras indígenas. Por quê? As terras indígenas, pessoal, as reservas indígenas, elas estão em destaque, não é verdade? Lá na região norte. Podemos prosseguir? Porque a terra é deles. Isso aí, pessoal. A Yasmin respondeu. Agora vamos lá. Júlia, lê esse parágrafo aí para mim. Por qual Por qual razão essa etnia está concentrada na porção norte do país?
Esse fato é uma consequência direta da forma pelo qual foi feita a ocupação do território brasileiro, a partir de 1500, com a chegada dos europeus. Anteriormente a esse período, os indígenas estavam espalhados por todo o território. Esses povos foram expostos a contaminações por diversas doenças, escravizados e dizimados. Assim, os nativos foram se tornando escassos nas regiões mais ao sul e mais próximas ao litoral. Isso aí, vocês viram, pessoal, por que eles estão se concentrando mais ao norte? Antes das chegadas, eles estavam espalhados por todo o continente brasileiro, como a Júlia acabou de falar, não é verdade? Mas com a chegada dos europeus, eles foram expostos à contaminação de doenças, eles foram morrendo, eles foram escravizados. Então, nas demais regiões, ao sul e as mais próximas ao litoral, quase não se tem mais, foi escasso os nativos. Quando eu falo de nativos, eu estou falando de quê, pessoal? As pessoas que moram lá. Nativos, quando eu falo nativos, eu estou me referindo a quem? Aos indígenas, certo? Todas as vezes que eu falar nativos, é como se eu estivesse falando os indígenas. Nicolas, lê pra gente esse segundo parágrafo aí, fazendo um favor. Uma maneira de perceber como esse processo de ocupação territorial foi ruim para os indígenas é observar a redução populacional desses povos. Em 1500, estima-se que o total de indígenas de diversas etnias ultrapassa 3 milhões de pessoas. Já em 1570, esse número chegava a cerca de 1.200.000 indígenas. Vocês viram, pessoal, como para eles permanecer nessa ocupação, esse processo de ocupação territorial, aonde eles quiseram ir, né, para outros lugares, para eles não foi legal? Por quê? No início, ultrapassava mais de 3 milhões de semana. Mais de 3 milhões de pessoas, isso em 1500. Já em 1570, 70 anos depois, esse número estava o quê? Bem reduzido. Estava para em torno de 1.200.000 indígenas. Vocês observaram como morreram bastante indígenas? Por isso que eles se concentraram na região norte. Agora nós vamos falar, pessoal, dos dias atuais dos indígenas. O que nós falamos até agora dos indígenas foi quando, né, a chegada... Essa página. Oi? Aqui, eu já lembro que a gente já viu essa página. Já está até marcado o meu aqui. Ok, tanto, né, que eu já até disse que nós estamos... Desativa o microfone. Aí, obrigada. Nós estamos revendo o que foi falado para a gente prosseguir no conteúdo. Nós vamos ver, e essa população indígena atualmente? Quem pode me falar alguma coisa sobre ela hoje em dia? Como que está? Melhorou a vida do indígena? Ele tem condição de estudo, de atendimento médico como a gente? Ou não? Se alguns indígenas sim, outros não. Aqueles indígenas, olha aí, você está vendo aí essa assistência médica às populações indígenas. É bastante limitada, certo? Pessoal, não vamos ficar no chat, ok? Com conversas. Lembrando que tem pessoas participando. Mas na hora que você vai para o chat, fica lá, para de falar, você também está no chat de forma desnecessária. Certo? Verdade. Então, pessoal, nós temos indígenas
ainda que não têm acesso ou pouco acesso a atendimento médico, não é verdade? A expectativa de vida deles é menor nessas populações. E o que acontece? Quem lembra o que é taxa de mortalidade? É quantas pessoas morrem Morreram naquele lugar. Isso aí, no período de Quantas um ano. pessoas morrem no intervalo de um ano? Isso aí. E a mortalidade infantil é o que mesmo? Quantas crianças morrem em intervalo de um ano? isso mesmo. Crianças Antes de completar um ano de vida. morreram não é antes de verdade? completar um ano. Isso Completar. aí. Então, pessoal, nós vimos que ainda na etnia indígena, as mortes de crianças são bem maiores do que as demais etnias. E a gente está vendo que a causa disso é de eles não terem o quê? Uma assistência médica, igual nós temos, as outras etnias têm também. Porque se eles pegarem uma doença, vai ser difícil. Eles saírem do território dele até chegar numa cidade grande e ainda que tenha um hospital bom. É verdade, é igual o Emanuel falou. Eles moram em comunidades geograficamente mais isoladas. Os índios, né? A gente até vê índios na cidade e tudo, mas as suas aldeias são bem isolados, principalmente aqueles que vivem na região norte. Com isso, pessoal, vai dificultando o acesso à assistência médica. Porque às vezes eles não têm como vir à cidade para realizar consultas, né? Os médicos que têm que fazer o quê? Ir até as aldeias deles, certo? Para realizar essas consultas. E isso, tia, também é como o coronavírus. Se alguém pegar o coronavírus lá, vai ser um pouco complicado. Não é? Pois é, por isso que tem que se cuidar. Agora, pessoal, você sabia? Quem gostaria de ler, se você sabia, para mim? Pode ler, fazendo favor. Níveis educacionais básicos: alfabetização e alfabetismo. A taxa Analfabetismo. A taxa de alfabetização das pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade revelou-se abaixo da média nacional, situada em 90,4%, sendo que as terras indígenas, 32,3%, ainda são analfabetos. Esses dados mostram que a expansão das políticas públicas na área de educação indígena constitui um desafio permanente com destaque para a população que vive em terras indígenas. Nós percebemos aí agora, pessoal, que a dificuldade do indígena não é só o acesso médico, não. É acesso também à escola. Quem sabe o que é analfabetismo? As pessoas que não sabem ler nem escrever. Pessoas que não sabem nem ler, pessoas que não conseguem ler nem escrever. Eu Isso tenho aí. um parente que é assim. 32,3% dos indígenas são analfabetos, de 15 anos para cima. Eles não conseguem ler e eles não conseguem escrever. Eles não têm acesso também a uma escola. Vocês estão vendo a desigualdade social? Porém, se ele tivesse uma escola, a escola aí vai ser bem pai e não vai ter uma educação tão boa. Pois é. Então, olha, 32% dos indígenas nessa idade de 15 anos para cima, eles são analfabetos. Então, é um desafio que ainda permanece para o nosso país. Que essa população que vive em terras indígenas, seria ótimo que essa população, o quê? Ela fosse toda alfabetizada. Não é verdade?
a desigualdade social deles, os indígenas, é diferente da nossa desigualdade social. Por exemplo, dentro da nossa cidade, nós temos boas escolas e temos escolas que deixam a desejar, certo? Mas eles, no caso, o caso deles ainda é pior, porque às vezes eles têm aula com os próprios índios, não é verdade? Ou então precisam de professores irem para aquelas aldeias e acabam não indo, e eles acabam ficando prejudicados. Podemos passar? Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 165. Se não der tempo de você responder, no final da aula eu vou colocar esses slides lá na plataforma. Depois você vai acessar e vai responder direitinho. Tanto que eu já coloquei aí até com a resposta. Nós vamos conversar. Durante uma aula, um aluno fez a seguinte afirmação. É uma afirmação, pessoal. Ele afirmou: o fato de os indígenas brasileiros habitarem basicamente a porção norte do país evidencia que, quando os europeus chegaram ao país, a porção mais ao sul do território não era habitada. Comente a frase de maneira a reforçar ou contestar a ideia apresentada. Quer dizer, você vai falar para mim se essa afirmativa desse aluno está certa ou está errada. Porque ele está falando aqui que os indígenas, eles ficavam na parte norte do país. Então, quer dizer que a parte sul não era habitada. E isso estava certo? Essa afirmação dele é certa ou é errada? Errada. Errada. Por quê? O fato de haver pouca presença de indígena. Pessoal, a afirmativa está incorreta. A afirmativa desse aluno está errada. Nós vimos que a maior parte dos indígenas permaneciam na região norte. E na região sul, havia o quê? Pouca presença de indígenas. Se havia pouca, ela era habitada sim. Para ela não ser habitada, não tinha que ter indígena nenhum. Certo? Ou alguém pensa diferente, que esse aluno aí está certo com essa afirmação dele? Pouca presença é diferente de não ser habitada. Quando eu falo assim, a região sul não era habitada, quer dizer, não tinha habitante nenhum. Mas se na região sul tivesse pelo menos um indígena, essa região era habitada sim. Ela era pouca habitada. Entenderam? Sim ou não? Concordam, pessoal? Sim, concordo. Que essa afirmativa está incorreta? Concordo. Porque se houve pouca presença de indígenas, né? Mais ao sul do território brasileiro, é consequência de quê? Das doenças, das mortes dos indígenas, não é verdade? E eles não tinham defesas, né, imunidades para essas doenças. Podemos ir para o próximo? Alguém ainda ficou com dúvida? Estamos copiando. Tá. O copiar, pessoal, igual eu falei, eu vou colocar nos slides depois, lá na plataforma, certo? E você Eu também tirei um print, Nicole. Isso. Eu não tô conseguindo porque tá desfocando, aí não dá pra enxergar. Ô, Ai, Emanuel, tá desfocando muito, e não dá para enxergar nada de longe. Emanuel, presta atenção. Eu falei que eu vou postar esses slides na plataforma e você não precisa responder igual está no livro. Você pode, nós conversamos aqui agora, você pode responder com as suas próprias palavras. Não é verdade?
Eu fiz isso, eu respondi com as minhas próprias palavras. Isso, você não precisa copiar, nós já estamos no 5º ano, certo? Podemos ir para a segunda questão, que vai pedir para você... Espera um pouquinho. Pessoal, se a gente for ficar esperando vocês responderem, a nossa aula ela vai atrasar um pouco. Gente, é só vocês tirarem o print. Ô, tia. Nicole, mas estou no computador, como é que eu vou tirar print? Ô, Júlia, eu acho Tem que como. eu acho que a turma não está entendendo o que eu falei. Eu falei... Gente, depois da aula vai estar nos slides da turma. Isso aí. Tá na plataforma. Isso aí, Bianca. Obrigada, entendeu? Você me ajudou bastante, que eu já falei que depois Foi a vai Alice, estar na tia. plataforma. Alice, obrigada, meu amor. Então, vamos lá para a segunda. Leia o texto a seguir. Alice, lê para mim esse texto, fazendo um favor. A Amazônia brasileira é lar para um grande número de tribos isoladas, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, segundo a Nação Nacional do Índio, FUNAI, acredita-se que existe pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Isso aí, pessoal. A Amazônia brasileira, ela é um lar para as tribos indígenas. Eles estão isolados lá, não é verdade? Tanto que nós comentamos muito sobre eles, a dificuldade que eles têm ao acesso médico, ao acesso educacional. Então, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, eles acreditam que existe pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Não são 100 índios, não. Bianca, obrigada. São 100 grupos. Agora, pessoal, você pensa aí comigo. 2 possíveis problemas que podem surgir a partir do contato entre as tribos isoladas e outros membros da sociedade brasileiras. Eles estão isolados lá na Amazônia, não é verdade? Eles não têm acesso a ninguém lá. Imagine o encontro deles com outras pessoas da sociedade brasileira. O que pode causar? Eles estão isolados no meio da natureza. Então, a gente vê que a contaminação dos povos isolados, o que pode acontecer? Doenças, transmissão de doenças para as quais eles ainda não possuem defesa. Não é verdade? O indígena, ele quase não fica doente, porque ele se alimenta muito da natureza. A natureza é um grande amigo do indígena. Aí ele tem o contato com outras pessoas que não fazem parte daquele território da Amazônia. Ele pode ser contaminado por doenças. Esse é um dos problemas. O outro problema que pode acontecer da mistura dos indígenas com os membros da outra sociedade são as pessoas fazerem o quê? Quererem lá onde eles vivem, desmatar, fazer extração de madeira e mineração. A gente vê 2 problemas aí. Um é pela saúde, porque os indígenas, né, como nós já vimos, eles quase não adoecem. Eles vivem da natureza, eles se alimentam de forma correta. Aí tem contato com nós. Nós, infelizmente, nós somos alérgicos à poeira, somos alérgicos ao frio. Não é verdade? Talvez uma simples gripezinha neles já vai ser algo para ser contaminado, porque o corpo deles não produzir essa imunidade. E a outra causa também são o quê? Das pessoas, na verdade, que vivem
em outros locais do Brasil, quererem ir lá na terra indígena fazer desmatamento, cortar as madeiras para vender, fazer extração. Oi? Jogar fogo. Passa no jornal que uma parte da Amazônia já está toda cheia de fogo. Pois é. Alguém mais gostaria de compartilhar? Isso aí, Isabela. Tia, eu posso falar minha resposta? Sim, meu bem. Eu escrevi assim: eles podem ser contaminados com doenças que para eles não têm cura, ou podem ser alvo de desmatamento em seu lar. Isso aí. O alvo do desmatamento, não é verdade? A Isabela também colocou aqui que as pessoas podem acabar com a floresta onde eles vivem, né? A Manu também. Podemos prosseguir? Agora nós vamos para a questão de número 3, pessoal. Nós temos um gráfico aí, que é a distribuição percentual dos indígenas de 15 ou mais idade, por localização do domicílio segundo a condição de alfabetização. Nós estamos vendo aqui que o azul está representando quem? Os alfabetizados, certo? Tia, eu vou E ter o laranja? que colocar isso no caderno, porque não cabe aqui. Ok, os analfabetos. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui. Olha, o azul são os alfabetizados e o laranja são os analfabetos. No total da população brasileira, né, é de 15 a mais. Nós temos aí 75% são alfabetizados, né, a população indígena. Nós temos as terras indígenas e fora das terras indígenas. Você observou esse gráfico? Por isso que eu saí, mas eu consegui voltar. Ok. Então, observando aí essa distribuição através desse gráfico, a letra A está te perguntando qual o percentual da população indígena alfabetizada no total. Quem pode responder? Observando lá o gráfico, no total. Em torno de 75%. Isso aí, 75%, em torno de 75%. A gente está vendo aqui nas primeiras colunas do gráfico, o total dos indígenas, né? Nós temos aí a população em torno de 75% alfabetizados. A letra B, pessoal, está pedindo para você comparar os números da população indígena alfabetizada. Essa população é maior em terras indígenas ou fora das terras indígenas? Fora das terras indígenas. Aonde que a população indígena tem o maior número de alfabetizados? Fora das terras indígenas, como Emanuel respondeu. Por quê? Quem sabe me responder que é fora das terras indígenas? Alguém pode me responder? Nós vimos... Tia, depois Oi. que a gente... Quando a gente responder, você quer que a gente mande uma foto para você? Não precisa não, meu amor. Não precisa não, tá? Tá bom. Então, pessoal, Tá bom. é fora das terras indígenas, porque muitos indígenas saem das suas terras e eles vêm para cidades, para eles se estudarem, não é verdade? A procura de empregos. Então, aqui, chegando aqui na cidade, eles vão ter acesso ao quê? Aos estudos. Entenderam? Sim, Júlia, eu já sei que está no intervalo, ok? Então, nós vamos lá. A letra C é uma resposta pessoal. Há no Brasil mais de 270 idiomas indígenas.
Na sua opinião, por que será que o português não é um dos idiomas falados por todos os indígenas? Por que que tem essa diferença nos idiomas? Tia, eu não tenho a mínima noção. Não? É porque o idioma, pessoal, assim como nós temos a nossa cultura, não é verdade? As nossas diferenças, as nossas crenças, os indígenas também são assim, estão relacionados com o passado de geração em geração. São as tribos. Acontece que cada tribo ela tem uma herança cultural e um modo diferente de outras tribos. Que acontece até uma desigualdade social, né? Dentro da própria terra indígena, como a carência de escolas. Ô tia, você pode explicar de novo essa letra C? Sim, a letra C está perguntando por quê. Olha para você ver, tem 270 idiomas indígenas. Por que que não é apenas um idioma para ser falado com todos os indígenas? Porque, pessoal, acontece com os indígenas o que acontece... uma tribo, tia. Oi? Pois cada um é de uma tribo diferente. Isso aí, cada uma é de uma tribo diferente, que é passado de geração por geração, que são costumes, maneira de falar diferente, não é verdade? Por isso essa diferença. Posso falar minha, tia? Sim. Eu coloquei, todos os povos têm uma herança de hábitos, falas, afazeres diferentes. Isso aí. Agora, pessoal, para encerrar a nossa aula, eu coloquei aí essa atividade complementar, certo? Página 182, atividades 3 e 4. Você vai tirar foto dessa página e vai postar até dia 27, até meio-dia. Nós faremos a correção na aula ao vivo. Tia, deixa eu copiar isso aqui. Não precisa, vai estar lá na sua plataforma, tudo isso aí, certo? Agora, pessoal, nós chegamos no finalzinho da nossa aula, certo? Tia, Oi? eu acho tão bonitinho esses slides. Aí eu tento fazer o melhor que eu posso, sabe? Para atrair a atenção de vocês. Estou na tentativa, pessoal. Então, está lá na plataforma de vocês, esses slides já estão lá. Você vai acessar depois, é para a semana que vem. Eu preciso que você realize essa atividade, porque na próxima aula de geografia, na quarta-feira que vem, nós faremos a correção, certo? Desejo a você uma ótima tarde. Uma ótima tarde. Uma excelente avaliação de matemática. Fiquem com Deus. Agora